Brecha aberta, porque o nosso podcast tá no ar. Oi, Thay. Oi, Cami. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá feliz? Muito feliz, finalmente começamos. Finalmente, demoramos, mas estamos aí, né? Graças a Deus. Então, antes da gente começar nosso programa, a gente quer fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. Arautec de Ampere, que fez o projeto do estúdio, executou tudo pra nós. Que, por sinal, tá muito bonito, né? Muito bonito, muito nossa cara, né? Muito nossa cara. E também também agradecemos a Equidize, também de Ampere, responsável pelo nosso naming, nossa identidade visual e também nosso social media. Mas vamos ao que interessa, porque hoje a gente tem um convidado muito especial, nosso ilustre prefeito de São Lourenço do Oeste, Rafael Calef. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Thay. Obrigado, Camila. Uma satisfação, um prazer vir falar com vocês aqui, trocar umas ideias, enfim. Espero que seja um bom podcast, que vocês tenham sucesso e êxito nessa empreitada aí, né? Vocês são diferenciadas e tenho certeza de que estão saindo na frente aqui em São Lourenço do Oeste. Muito obrigada, Obrigada, prefeito. prefeito. Mas, prefeito, Vamos conversar um pouquinho, queremos saber sobre suas origens, como tudo começou, sua trajetória política. Conta um pouquinho para nós, para o nosso público. Então, eu nasci em 79, aqui em Vitorino, cidade vizinha, né? Sou vitorinense, pé vermelho. É paranaense? Paranaense, né? E logo que a gente nasceu, meu pai e minha mãe vieram morar em São Lourenço. Montaram uma farmácia, a convite do falecido João Ferrarese. Conheço. Conheceu, né, tá? Então, Sim. Eles montaram a farmácia, enfim. E logo após surgiu uma oportunidade para ir para Boa Vista da Aparecida. Como eles estavam começando a vida, eram jovens ainda, eles foram montar um laboratório lá no hospital que recém tinha sido criado. E em 81 ele já estava lá em Boa Vista. Certo. Só tinha eu de filho ainda. Em 82 acabou nascendo meu irmão que faleceu posteriormente, né? E lá em Boa Vista ele ficou 1 ano e já foi candidato a vice-prefeito. Uma loucura, sabe? Ramo político também. Bioquímico, aquela história toda, ajudava no hospital, enfim. E de lá assumiram a prefeitura, o prefeito assumiu e ele resolveu voltar para São Lourenço. Ficou lá pouco tempo, sabe? 2 anos, talvez. Uhum. E já veio para São Lourenço, aqui ficou. E em 87 acabou falecendo o prefeito lá por um acidente de carro, de veículo, né? Morreu o prefeito e ele teve que ir lá voltar a assumir. Então ele teve essa missão, foi lá, ficou 1 ano e alguns meses. E aí voltou para São Lourenço. E nós tudo nesse meio tempo na estrada, né? Aí já nasceu a Raquel, já nasceu a Rúbia e nasceu a Renata lá em Boa Vista. E aí a partir de 89 a gente fixou definitivamente aqui em São Lourenço a residência e daqui não saímos mais. Saímos só para estudar, que é comum. Na época que eu fui fazer vestibular, o Camila e Thay, todos que estão aí nos vendo, nos assistindo, não tinha faculdade aqui perto. Né? Tu queria direito, não tinha Chapecó, não tinha. Não tinha Pato Branco. Eu lembro que tinha FURB em Blumenau, Longe. tinha Itajaí, Univale, tinha as federais, obviamente. Eu tô falando no estado de Santa Catarina, né? E aí a gente fez faculdade fora, não teve outra opção. Me formei em Florianópolis, né, na Univale. E trabalhei todo o meu período, enquanto eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. Trabalhei no fórum, trabalhei no Tribunal de Justiça, em escritório de advocacia, sempre... Em direito. Sempre na área do direito. Não tinha... A gente tem que saber a situação dos nossos pais. Eles tinham 4 filhos, como que tu vai bancar tudo isso? Era difícil, né? Não é fácil. Então, a gente também buscava trabalhar um pouco para ganhar um pouquinho lá, para poder sair na noite também, porque não, né? Aproveitar um pouco a vida. Não abusar do pai e da mãe, mas tomar uma cerveja, enfim. Até porque hoje em dia existem programas de financiamento estudantil, né? Mas na época... Não tinha. Não tinha nada disso. Não. Né? Era bancar mesmo, sabe? Ou era federal, que poucos passavam, né? É bom que se diga. As vagas eram super limitadas, eram muito poucas universidades federais da época. Ou era particular. Não tinha jeito. Não. Era difícil. E aí não quis advogar, prefeito? Não advoguei, foi um
Daí eu vim para São Lourenço, me formei em 2002. 2002 mesmo, em dezembro, me formei dia 11, se eu não me engano, de dezembro. Na outra semana eu já estava aqui. Eu tinha proposta de emprego em Florianópolis com o desembargador Carlim, Tribunal de Justiça, mas aqui parecia que tinha um imã, né? Tu tinha um feriado, tu vinha para São Lourenço. Tu tinha uma festa, tu dava um jeito de vir para São Lourenço. Sim. E quando eu me formei, todos os meus amigos vieram, com algumas raras exceções. Então foi um negócio que chamou muito a atenção. Como todo mundo veio, nós viemos e começamos a trabalhar em 2013 na área da advocacia aqui. E fiquei até 2016, quando eu tive que entregar a minha carteira da ordem, em razão de que assumi a prefeitura em 2017. A OAB, né, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, você se licencia, né, se afasta da advocacia e tem que entregar a carteira. Então eu trabalhei por 17 anos, nem sei, 14 anos, bastante tempo. Bastante tempo, né? Bastante clientes a gente fez, bastante história, a gente se emociona com os clientes, a gente fica brabo com ele, que às vezes, né, sempre tem na advocacia, sempre tem duas verdades, eu costumo dizer. Aquela que for mais bem convencida para o juiz, é óbvio que ele vai, né, na forma da lei, da legalidade, ele vai decidir, mas geralmente sempre tem duas verdades. Briga de vizinho, tem duas verdades. Sempre tem. Mas o advogado tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial, tem que defender o teu cliente, Defender né? o cliente. Então, Por mais que às vezes ele não esteja certo. Mas eu procurava sempre seguir a minha conduta, né? De que o que é certo, o que é errado. E teve casos que eu saí e não peguei porque não dava. Não tinha condições. Não tinha. Me nomearam para fazer a defesa de um cara que tinha abusado sexualmente da enteada. Daí... Falei, não, né? Tô fora. Tem coisa que... Difícil defender. Não. Por mais que há uma obrigatoriedade ter o advogado para defender lá, mas... Às vezes tem que ter um coração meio frio daí, né? Muito frio. Eu me lembro, Thay, que assim... Eu acredito nas pessoas. Em 14 anos de advocacia, 13, 14 anos, eu não fazia contrato de honorário. Ia lá, quanto que é? 10%, 20% do valor da causa, ou é R$1.000, R$2.000? Tudo na palavra. Na palavra. Dos 14 anos que eu trabalhei, 2 pessoas me enganaram. Nos honorários. Então isso faz com que eu acredite nas pessoas. Certo. Me enganaram, me negaram os honorários, né? Enfim, do trabalho. E aí aconteceu não vou falar nome, obviamente, mas um cidadão que tinha cometido um ilícito, estava preso, e a família veio para mim tentar tirar ele da cadeia. Eu me esforcei, trabalhei muito e conseguimos tirar ele da prisão, mas eu acreditava que ele era uma pessoa que estava recuperada, né? E ele saiu num dia, no outro ele esfaqueou e matou um aí. Aí, pra mim, aquele... Meu Deus, foi... Perdeu o chão. Falei, nossa, a gente se dedica, trabalha e tem essas decepções, né? E ainda ficou com, talvez, o sentimento da culpa, Sim, né? fiquei. Fiquei por um grande período, confesso a vocês que pra mim foi muito ruim. Né? São Mas casos aí e mais casos. sobre ele do que sobre você, né? Mas seu é que- trabalho, né? Mas eu compreendo. Eu não sei, a da Thay eu sei que a formação é Educação educação física, né? A tua... Eu sou bióloga. Bióloga. Imagina bióloga, tu tá lá pra colocar uma espécie que tá em extinção e daí tu acaba matando a espécie. Sim, Tu vai ficar sim. chateadíssima. Complicado. Né? Então Mas vamos lá. faz parte, né? Mas já superei, já veio coisas boas. Sempre vem, E né? hoje, com certeza, o direito é uma base boa para o cargo de prefeito, né? Eu te confesso que eu tive que separar. Confesso a vocês que eu tive que separar o que é advogado e o que é condição de prefeito, porque senão você fica maluco. Tu assina lá de documento, tu não sabe que tu assina todo dia. Aliás, tu sabe o que tu assina, mas tu não consegue ler ipsis literis na palavra do direito. É muita documentação, é contrato, é portaria. Olha, é muita documentação que chega na mesa de um prefeito. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar para vocês. É impossível, é humanamente impossível você ler tudo. Então tu tem que separar, tu tem que confiar nas pessoas, tu tem que criar uma equipe, tem que ter E harmonia. a gente volta no acreditar nas pessoas que Sempre. trabalham contigo. Eu só assino o que a advogada, a procuradora-geral do município assina. Eu só assino o que a controladoria me diz, tem que assinar. Nós tomamos, por exemplo, 2017. Eu não falo com ninguém de fornecedor.
quem compra na prefeitura é o departamento de compra, que nós colocamos uma pessoa que eu não conhecia, que é a Tati. Como é o sobrenome da Tati? Eu nem sei o sobrenome, para vocês terem uma ideia. Dal Ponte. Tati Dal Ponte, concursada, funcionária pública concursada, e ela que resolve. Eu não tenho que falar com ninguém. Tá certo. Porque sabe que o grande ruim pelo menos que eu via nas administrações, nos jornais, né? Que as pessoas queriam dar um jeitinho. Fala com o prefeito lá, falavam em, né? Não chegou a vir né, 10%, 20% para o prefeito, vai lá e acerta, e vai para o departamento de compra e está tudo... Não, com o prefeito não se fala nada, fala com... Não, é impossível, nós temos que dar o exemplo aqui do nosso município. Nós temos que dar o exemplo de honestidade, de transparência. Então, comigo ninguém fala nada. No sentido... Até porque você sendo assim, tu acaba atraindo pessoas assim pro teu lado. Aí tem uma né? plaquinha lá no gabinete sobre compras, lá na diretoria de compras. Comigo não é. É da mesma forma de obras, né? A gente vê ainda nos dias de hoje, eles fazem esquemas aí de propina, né? Que a gente sabe que fazem. Comigo não tem esse negócio. Quem fiscaliza é um engenheiro. E eu confio 100% no engenheiro, que é um cara Caxias. É o Alex, tem a Franci, tem a Alana, tem a Jane. São pessoas aqui de São Lourenço, de Pato Branco, que têm idoneidade, são concursados publicamente. E não é indicação do prefeito. São concursados aqui de São Lourenço. Então, se eles errar, a responsabilidade vai ser deles. Sim. Então, eu tiro esse fardo das minhas costas e o município eu acho que toca bem melhor. Até porque seria humanamente impossível, né? Controlar tudo, né? Mas aí tudo pro prefeito. Viu, Camila? Infelizmente ainda, a nossa legislação, ela acaba deixando esse tipo de brecha, de passivo de corrupção. Não é só pelo agente público, é pelo privado que vai lá oferecer, e esse também tá de sacanagem, né? Eu tive duas oportunidades aí que eu não deixei a conversa andar, porque a pessoa começou a falar besteira. Eu falei, não, você tá louco? Aqui não é comigo isso, vai procurar em outro município. Se outro tiver, eles que respondam perante a lei. Aqui não. Aqui eu posso errar, né? Como todos nós erramos, mas nunca com o dolo, com a vontade de fazer aquilo na mais pura má fé, ou de sacanear com o dinheiro público. Isso jamais, gente. Isso eu posso garantir a vocês que as nossas mãos são limpas aí, a gente, né, não vai nunca envergonhar o voto com a vontade de errar. Eu posso, como humano, como ser humano, como todos vocês, ter uma decisão equivocada. Não tem Até como ser porque perfeito, né? Não tem como, normal. não consigo atender todo mundo, não consigo, mas falar assim, não, vou fazer isso para sacanear, isso não. Isso jamais. Muito bem. Nós temos algumas perguntinhas aqui, Asfalto. A ponte no interior, como é que tá? Olha, ele acertou. A gente abriu uma caixa de perguntas lá Tá pro bom. pessoal, né? Aham. Pra ver a curiosidade do povo. Aí a gente vai fazer umas perguntinhas Tá, vamos lá. básicas só Se eu pra puder nós. responder. Então, como a gente tá em época de eleições, né? Essa era certo que vinha. Que né? vinha. Qual é a sua opinião em relação à situação atual que a gente está vivendo, esse conflito entre as partes? Como que você vê isso? Tá, assim, ó, eu tenho uma opinião muito esclarecida, no meu ponto de vista, tá aí. A política nos últimos... nível nacional, tu tá me perguntando, né? Isso. A política nos últimos 12 anos, ela se tornou uma bipolaridade, tal qual acontece nos Estados Unidos. Lá são democratas e republicanos. Aqui tá passando esquerda e direita. Né? Cada um com suas virtudes, cada um com seus defeitos. A verdade que eu vejo é essa. E aquela história de centro-direita está cada vez mais acabando. Eu, por exemplo, estou num partido que se diz de centro, que é o MDB, que metade está de um lado e metade está do outro. Um apoia Lula, um apoia Bolsonaro. Partes do país, por exemplo, no Sul, o apoio ele é 100% ou 99% Bolsonaro. Pega no Nordeste, 99% ou 100% é Lula. Então essa bipolaridade, essa polarização nacional tem feito muito mal para a gente. A gente não tem uma condição de ter umas pessoas que pensem, com todo respeito, né, que pensem num planejamento para o Brasil. Então, pensando em brigar,
falar mal um do outro para ganhar a eleição. Respeito quem pense diferente, né, Thay e Camila, mas eu vinha discutindo com a nossa assessoria aqui agora. Falei, olha, não fico em cima do muro, respeito quem vote num, vote no outro, né? Mas dado que eu vi, eu tenho que ser. Não vou ficar em cima do muro, tá? Tem o lado positivo. Aliás, não sei se tem lado positivo nessa história, né? Mas o lado que me determina eu escolher a minha votação é o que eu vi e que eu vivenci. Então eu vou dividir com vocês. Eu gosto muito de pescar. Meu hobby... Tô sabendo. Meu hobby é pescaria. Não estou pescando muito por causa da política, mas antes de entrar na prefeitura eu tinha um barco e uma caminhonetinha que eu ia pescar, né? Depois eu tive que vender o barco e a caminhonetinha porque não deu mais tempo para fazer isso. Enfim, agora eu vou com os amigos, quando eles me convidam. Mas nós vamos. É uma cobrança, hein? Mas eu fui pescar em Guaíra. Fui eu, o Fabrício Menegas, o Nando Pan e o Vando Guarnieri. Fomos em 4, 2 barcos cada um. Chegamos lá, tinha o pirangueiro. Chegamos lá, o cara com uma tornozeleira eletrônica. Eu falei, meu Deus do céu. Oxi. Vamos bem. Falei, o cara vai me matar no meio desse rio, divisa com o Paraguai ali, aquela história toda. Mas a conversa fluiu, pescaria, e aí eu... Cascatinha, como que era o nome dele? Enfim. Castanha, nome do pirangueiro. Daí a conversa fluiu, eu falei, mas o que deu que tá de tornozeleira? Ele falou assim, não, nós, antes do Bolsonaro assumir a presidência, nós fazia o puxa, né? Eles eram mula das drogas, eles pegavam os barcos super... equipados e transportava a droga de Salto Guairá, em Guaíra, até São Paulo. E tráfico. Naquela oportunidade ele falou assim, não, daí o Bolsonaro assumiu e o pau pegou. Caramba. O exército veio pra cima e nós fomos tudo preso. E naquela região ele falou, nós não conseguimos mais trabalhar. A sorte que tem pra ele, né, que teve essa abertura da pesca lá, de turismo de pesca, e eles estão conseguindo sobreviver. Então foi uma primeira situação que eu divido com todos vocês que eu vi. Eu presenciei não no meu lado político, que a gente está todo dia. O segundo, eu fui para Roraima com os meus próprios recursos, não sem diário de prefeitura, sem nada. Eu fui lá porque tinha uma demanda aqui em São Lourenço muito grande, ainda tem, de mão de obra. E a gente sabia que lá os venezuelanos estavam vindo de forma precária, de forma, não sei se eu falo oculta, o que era, mas estavam atravessando sem documento, enfim, da Venezuela para Roraima. A gente foi lá, eu fui na divisa, fui lá em Pacaraima, na divisa. Tem os vídeos aqui, depois eu passo para vocês. O que eu vi lá foi assustador. Mãe, filha, às vezes alguns pais, um em cima do outro, sem nenhuma condição humana. Não, é um negócio assustador. Aí a gente visitou, a gente conseguiu trazer alguns, né? Claro que tem uma ONG lá que presta um serviço, que faz a seleção. Tem todo, não é assim, né? Tem o exército envolvido, leva até no aeroporto, faz a chamadinha de quem está indo para onde. Então, é bem organizado. Mas o que eu vi lá, o Thay e Camila, é uma situação muito difícil. E quem que fez isso? Foi o governo, e aí eu já começo a me posicionar, o governo de esquerda da Venezuela, que instalou uma verdadeira ditadura. Eu falei com o Nayo Garbim esses dias, o Nayo é testemunha, disse que tinha uma unidade da Kellogg's lá na Venezuela, que simplesmente o governo foi lá, tomou, tá fabricando e vendendo em nome da Kellogg's. E mandou os caras da Kellogg's tudo embora. Ah, é? Assim. Simples assim, né? E aí, somado todo esse histórico, eu falo para vocês que eu, como profissional do direito, eu vi o ex-presidente Lula, ele foi condenado em primeira, em segunda, em terceira instâncias. Foram mais de 100 milhões de reais devolvidos por uma única empresa que falou, eu dei o dinheiro e agora estou devolvendo. Eu dei propina e estou devolvendo. Então o dinheiro apareceu. Foi devolvido, né? É muito dinheiro que as estatais que
pagava um político, tá? E olha o absurdo, para ganhar voto no Congresso. Não estou dizendo que foi pro bolso de um ou de outro, né? Mas que houve um processo ruim na história. Eu lembro, como se fosse hoje, tu ligava ao Jornal Nacional, tinha aqueles dutos da Petrobras, Petrolão, que era tudo em dólar, dinheiro, né? Então são coisas, BNDES, são coisas que me envergonham e eu não tenho a vontade, eu não tenho como defender, não tenho como bater no peito, eu vou votar nesse... Não tenho como. O Bolsonaro. O Bolsonaro é um ogro de grosso. Né? Ele é o jeito dele. Acredito que é por isso que tantas pessoas têm essa aversão por ele. Né? O cara vacinou o Brasil inteiro. Exato. E foi contra a vacina. Vai entender isso, né? No momento mais difícil. Ele pegou o país que estava andando em umas reformas para serem feitas, né? Que tinha sido feita a trabalhista, e era só continuar a administrativa, tributária não conseguiu fazer. Né? E nós precisamos dessas reformas para que aconteça. Eu estou fazendo uma crítica dos dois, tá? Sim, fique à vontade. Na área da educação, muito a desejar. Muito mesmo. Tu que é professora de educação física, muito a desejar. Mas eu posso afirmar a vocês que entre um e outro, eu sou Bolsonaro nesse momento, que são as duas opções que nós temos. Eu não vou me fugir do direito de votar, e sou por causa disso, porque... Na balança... Na balança a corrupção, ela, se não acabou, ela diminuiu sensivelmente, né? Sensivelmente em relação aos governos passados. Nós passamos por um período ruim de pandemia, eu sei, eu vivi na pele aqui. Briguei com dono de bar, com comerciante. Meu Deus, gente, mas era o que nós queríamos. Eu acredito muito na medicina, na ciência. Nós queríamos a vacina para poder depois liberar. E de fato foi o que aconteceu. Depois da vacina feita, a gente teve poucas perdas. Mas até então, perdi muitos amigos. Tem um amigo que perdeu o pai. Sabe? Isso é ruim. Você ruim. Que está à frente de tudo ali, né? O fardo era pesado, tá aí demais para você tomar uma decisão. A gente imagina. E não houve uma padronização, né, prefeito? Não. Cada prefeitura era de um jeito e se cada município era assim, diferente. Exato, aí o presidente falava uma coisa, o ministro falava outra, o governador falava outra e você tinha que resolver o problema aqui da tua cidade. Que foi difícil tu planejar algo, né? Porque foi algo que aconteceu difícil. Assim, tipo... Muito difícil. Enfim, depois veio a pandemia, daí vem agora uma guerra lá que, não sei por que guerreiam, né? Ainda, né? Nós somos da paz, para que ficar... Estão brigando por causa de gás, por causa não sei do que, a verdade é essa lá na Ucrânia e na Rússia, mas atinge diretamente a gente. Com certeza. E mesmo assim, né, dado a lição, aí eu acredito muito no Paulo Guedes, o ministro da Economia, eu acho que ele está indo muito bem. Ele se antecipou, o mundo está vivendo uma deflação enorme, e o Paulo Guedes se antecipou o ano passado e ainda esse ano, e ele conseguiu fazer com que o Brasil pudesse voltar a crescer. Esse ano nós vamos crescer, apesar de todas essas situações. Então, nesse sentido, em termos de equipe, em termos, né, eu não fico em cima do muro, respeito quem vota diferente, mas eu sou Bolsonaro pela honestidade que acredito que ele tem, né, e por tudo que ele passou, ele conseguiu superar essas questões aí de segurança pública, de inflação, de metas, e o Brasil, ele volta a crescer esse ano, que é um ano que não deveria crescer, ele está crescendo. Você acha que ele consegue se reeleger? Não, isso eu já não posso te falar, Thay. Qual a sua opinião? Minha opinião é assim... Visto do que vem acontecendo, né? Minha opinião é assim, toda a mídia é contra o Bolsonaro, com exceção da Record, se eu não me engano. Acho que tem a Jovem Pan também. Mas Jovem Pan, enfim, mas a grande mídia, a Globo, que é a massa, tu vai lá no noticiário, quem tem um pouco de noção, se lê aquilo, fica perplexo como que uma mídia nacional tenta influenciar tanto para ser contra o Bolsonaro. E eles tentam. Tá? Mas enfim, paciência. Mas é um poder. É um poder. Tal qual o Estado é um poder, a mídia também é um poder. Eu assim imagino, né? Os votos da Simone Tebet, 5%. Os votos do Ciro Gomes, 3%. E os demais, aí vamos chutar 10%. Para onde vão? Essa é a grande pergunta. Então, eu acho que dos 5%, 1% vai para o Lula da Simone. E 4% vai para o Bolsonaro.
O Bolsonaro fica com 43, vai para 47. O Lula já vai para 48,5. 49. Então, pro Lula, claro que está mais próximo para ele ganhar o segundo turno. E aí o Bolsonaro vai ter que tentar reverter, no meu ponto de vista, aquelas pessoas que não votaram. São 30 milhões? Não, 10 milhões? Eu não sei quantos milhões de pessoas que não votaram. 13, eu acho. Se eu não me engano. Enfim. Tô chutando que eu vi. Essas pessoas são a grande diferença. E inverter alguns votos. Porque no Nordeste, realmente, eles têm uma idolatria pelo Lula. Sim. No Nordeste é uma coisa que é inexplicável. Né? Ele faz mesmo 60%, 70%, 80% em alguns estados. Tanto que a maioria dos governadores de lá são da esquerda. Volta naquela esquerda e direita, né? Republicanos e democratas, enfim. E aqui no Sul já não. Já no Sul aqui são estados mais bolsonaristas. O grande lance, então, é inverter esses votos, se o Bolsonaro quiser ganhar, tentar inverter e fazer com que aqueles que não foram votar, votem. Que muito rico foi viajar, não votou. Muito. Não vamos ser hipócritas aqui. Foram para Itália, Estados Unidos, Inglaterra. A eleição... Tô fora. Meu voto não vai fazer diferença. Quantas faz. milhares de pessoas pensam assim? Sim. E são pessoas que... Eu acho que essa abstenção, no meu ponto de vista, a abstenção prejudicou o Bolsonaro. Ele ganha a maior parte dos votos da abstenção. Então, se ele conseguir conscientizar esse povo, ele tem uma grande chance. Sim. Além do que, Minas Gerais, o atual governador, o Zema, agora está fazendo campanha para ele. É que um dos maiores estados, né? E que ele perdeu. Uhum. Que ele perdeu. Então, a Bahia eu não sei como tá, se o ACM Neto, eu acho que ele perde lá pro candidato do PT lá, mas o ACM não se declarou... É uma incógnita, né? Não se declarou para nem Bolsonaro, nem Lula. Se o ACM nessa última semana se declarar pro Bolsonaro leva uma boa fatia. Agora, se ele ficar neutro, como tá o governador do Rio Grande do Sul, que é candidato à reeleição, o Leite, tá neutro. Aí o Bolsonaro perde, né? Então são situações atípicas. Não dá para falar quem vai ganhar. O único problema que eu vejo dessa polarização, que eu acho que em todo esse tempo aí de voto, da minha parte, é que nunca houve tanta falta de respeito, né? E tanta ofensividade, né? Hoje tu não pode expor o teu voto porque tu é cancelado, né? Ou então, até te fala... agressivamente, fisicamente, tu é agredida. A gente não é nem moralmente, mas já absurdo. Nós falávamos do Nordeste, né? Logo após o resultado de primeiro turno, o Nordeste foi atacado, né? Sim, foi Houve atacado. uma xenofobia muito grande, né? Muito. Então isso eu acredito que não pode acontecer, até porque um ou outro vai ganhar e a gente vai continuar sendo o Brasil, né? E é isso que é mais interessante, né? Que vai continuarão os mesmos amigos, as mesmas pessoas, os mesmos colegas de trabalho. E a mesma briga de esquerda e direita. Exatamente. Existe fanatismo dos dois lados. Nós estamos discutindo aqui um negócio, gente, que vai mudar pouco a nossa vida para os próximos 4 anos. Talvez para os 12, 16, 20 anos aí, né? Mas o que falta agora resumindo, o que falta no meu entendimento é planejamento para o Brasil. Por que nós estamos em 2022 e nós não temos uma ferrovia que ligue o norte ao sul? Olha o que eu estou falando para vocês. Não tem uma ferrovia que liga o norte ao sul, que é o básico do básico dos países desenvolvidos. E nós estamos brigando por Lula e Bolsonaro. Tá aí. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos ter fé, não fico em cima do muro, sou Bolsonaro, tá tudo certo, respeito quem... Não sou desses agressivos aí. De que... Vamos pro assunto mais leve. Ô, prefeito, a gente recebeu uma pergunta também, que na verdade queremos saber de você. Como foi sua aventura lá em Bariloche? Na montanha. Olha que tem história, hein? Não, foi um negócio tenso. Deixa eu falar pra vocês, então. Eu não sabia, nunca tinha ido. Nunca tinha de verdade de fé. Fomos lá porque o Rodrigo da Mega e a Eliane são pais e mães da Gabriela, que é colega da Betina, minha filha, na escola, e enfim. E aí, tinha um sonho de ir pra neve, as duas. Meu Deus. As meninas, nós não. Embarcamos no sonho. Embarcamos no sonho e fomos. E aí aquela história vamos ter que ir lá ver o negócio, né? No tal dos cerros lá, que chamam de Cerro Catedral. E aí tu pega o instrutor, lá tu vai lá,
na base do cerro, da montanha, bem tranquilo. Tu vai e tu esquia, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Olhando. Vai, esquia com o instrutor. Sozinho tu não consegue, esquece. Não consegue. Aí no segundo, contratamos, tem que pagar lá o instrutor, tudo. No segundo dia, resolvemos fazer o tal do esquibunda com as crianças. Que daí é mais facinho, tu Sentado. desce, enfim. E no terceiro dia, falei pro Rodrigo, não vamos pegar instrutor agora. Não precisamos gastar, vamos pegar os esqui e vamos ficar andando aqui na base da montanha, tranquilo. Era umas 3 da tarde. Eu já tava moído a pau. Cansado, que lá cansa. Né? Tava o Kaique, o Zili e a Amanda. Sim. E com o radinho ligaram pro Rodrigo. Não, sobe aqui na montanha. E o Rodrigo, vamos embora. Eu falei, não tem perigo? Não tem perigo. Subiu eu e a Betina. Confia. Subiu eu e a Betina, o Rodrigo e a Gabriela. E tava o Henrique e a Amanda lá em cima. No cerro. Quando nós chegamos lá, era muito alto, gente. Vocês não têm noção, nós tava no topo. E eu fiz o sinal da cruz, rezei um Pai Nosso, falei pro Kaique, pro Henrique Zili, você é o pai da Betina, cara. Eu vou me matar aqui, não tem problema, mas você é o responsável por ela, porque eu não tenho condição de... Né? E aqui, daquele jeito foi nós caindo, e rolando, e batendo cabeça, e batendo não tem braço. vídeo, Não quebrou nenhum braço, nada, A né? gente tem um vídeo, vamos pôr aí. Ah, é? Opa! Mas foi, assim, muito tenso. Eu errei eu não tinha experiência, né? Imagina. E tinha que ter ido com o instrutor. Não fui, eu não sabia. E chegou um momento que eu peguei uma tal de pista vermelha, que era errada. Por isso era vermelha. Era vermelha. E aí eu e a Betina. E eu falei, minha filha, que daí o Ike já ficou pra trás lá com a Gabriela e com o Rodrigo, nós começamos. Não deu tudo errado. Enfim, chegou no momento que a descida era assim, ó. Tava o Wellington também, mas o Wellington não subiu lá, ele e a Carla. Eles conosco não subiram, né? Assim, ó. Aí chegou um abençoado lá de um chileno, eu falei, cara, cuida da minha filha. Desça com ela. Tu tava querendo encontrar a morte já. Não, passou lá o cara com um snowboard, eu falei, cuida da Betina, cara. Já tinha tido 3 pais até então. 3. E aí eu desci rolando, não desci de esqui, não tinha como. Desci, né? Acho que entendi. Aí acho que deu umas 3 horas de descida. 3 horas? 3 horas de descida, cheguei lá, a Gisele tava Desesperada. alucinada, desesperada, braba. Quase matou a Gi do coração. E ela quase matou nós de paulada e porrada, né? No bom sentido. Loucura, né? Mas foi legal. Você nasceu de novo? Nasci de novo. Agora foi uma lembrança. E vou de novo. Se Deus me der a Mas oportunidade agora de tu já saúde sabe e como é que condições, funciona, né, Rafael? com o instrutor. Pronto. Mas é uma sensação, Thay. Não sei se tu teve tua educação física. Eu fiz alguns esportes, mas desses adrenalina aí, Nunca foi pra neve também? Não. Cara, vale a pena. vale. Vale. Muito. Tenho curiosidade. Vale. Saber que a Argentina passa por dificuldades e o peso, imagina que a gente pagou 20 centavos. Tá barato, né? É uma viagem que, quem gosta de viajar e ir pra Europa não tá dando, né? São 5, 6 O reais valor do dólar, né? o dólar e aqui 20 centavos o peso. Então, É um destino... destino que cabe no bolso. Se você tiver um planejamento de guardar um pouquinho de dinheiro por mês, cabe no bolso. E vale a Vale a pena. Vale a pena. Super recomendo para as duas. Obrigada. Quem Quem tá sabe, nos né, assistindo. Bora na Vamos você montanha? botar? Tu fica embaixo. Eu fico filmando. Com o instrutor. Com o instrutor. As pernas tão boas? O joelho? Não, as pernas. Não. Ai, aí Não, pegou. tem que ter. Joelho. Não tá bom o joelho? Vamos fortalecer. Até lá, fortalece. Mas, pô, vocês têm os negócios aí? Tem que treinar, né? Como é que tá os treinos pro feito? Não, tá mal. Falei pra Thay que ela tem que me salvar. Ó, eu mandei pra Gi lá os horários, tô esperando ela analisar a possibilidade aí de vocês começarem. Vamos Projeto ter que... Verão. Mas é o projeto Neve pro ano que vem. Que seja. Projeto Bariloche. Tá ótimo. Mais alguma, tá aí? Vamos ver aqui que a gente tem ainda aqui. Prefeito, quais os planos para quando acabar seu mandato? O que você pretende fazer? Então, eu tô preparando minha saída da vida pública já. Não minto a todos vocês. Não tenho como voltar pra advocacia.
Eu tô desde 2016, houve reformas, eu saí no meio da reforma do processo civil. Então, para mim voltar a advogar, eu teria que ficar no mínimo uns 2 anos estudando, e as condições financeiras para sustentar uma família não dão essa condição na advocacia. Então, eu tenho alguns parceiros, alguns amigos que nada a ver com política, nada a ver com prefeitura, desculpe. E não vou antecipar, não tem nada a ver com obra pública, nada disso. Mas alguns amigos que me convidaram para fazer uma sociedade. E eu estou partindo para isso, óbvio, ainda de forma bastante engatinhando, assim dizendo, mas é junto com uma empresa aí, questão de vendas, enfim. Estou trabalhando, estou preparando minha saída da vida pública já, com muita cautela, com muita tranquilidade, porque sei que é finito, né? Nós temos um prazo, né? E o meu prazo está se encerrando. Espero poder ter contribuindo o máximo com São Lourenço, e também espero que os próximos gestores continuem dando o seu melhor para fazer com que essa terra seja o melhor lugar do mundo para nós viver. Tem uma coisa boa, acho que todo mundo está sabendo, já foi anunciado. Eu lutei desde 2017, quando eu cheguei, e falei, não é possível, né? O único índice que puxa a gente para baixo é o saneamento básico. Eu sei que enterrar cano não dá voto, eu sei disso. Esgoto, não dá voto. Mais gente, não tem uma plaquinha do prefeito, não é um asfalto, mais gente, isso gera menos problema lá na saúde. Precisa, né? E nós conseguimos agora, são quase 40 milhões de reais de investimento, o povo já está fazendo topografia, em 2 anos nós vamos ter 59% da cidade saneada. Então eu vou entregar o mandato super bem realizado, num sonho que eu tinha lá em 2017, além de tantos outros que a gente conseguiu concretizar, mas esse era sabe, e aí tu chegar, tem que fazer o projeto, tem que aprovar nos órgãos ambientais, tem que ir atrás do dinheiro. Só conseguimos isso esse ano, sabe? Uhum. Então, a população, acho que ficará bem servida, nossos índices se elevarão, e eu ouso a dizer que São Lourenço, com 60% da cidade saneada, será a melhor cidade para se viver em Santa Catarina. Que assim seja. Que assim seja. Não almeja cargos maiores dentro da política? Não. Eu me decepcionei muito com a política. Confesso a vocês que eu tinha uma vontade enorme de ser um candidato a deputado, né, estadual. Você cogitou isso, né? Se cogitou, eu trabalhei para isso, tá? Eu percorri mais de 60 municípios, rodei, fui presidente do CISAMOSC, fui vice-presidente do CONIMES, a gente trabalhou na área de saúde, cirurgias eletivas de cataratas, a gente viabilizou aí, foram mais de 100 mil no estado, e foi através de São Lourenço, começou tudo aqui. Então a gente tinha um know-how para poder, e além da novidade, da renovação, né? Sim. Mas, como eu disse para vocês, esse negócio de esquerda e de direita, alianças, isso acabou desanimando. E não que eu não acredite na política, eu acredito que através da política tu pode mudar as coisas. Mas vou continuar acreditando que tem que ser através dos nossos municípios, daqui. Dá o exemplo daqui, e se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um Brasil melhor. Para chegar num todo. Prefeito, aproveitando esse momento que você fala sobre como entrou, como saiu da política, aqui você é uma celebridade, né? Que é isso. Com certeza, né? Por ser uma cidade pequena, sim. Creio que onde você vá, seja no mercado, numa farmácia, numa festa, você é conhecido, né? Reconhecido, e as pessoas o cobram muito. É difícil por esse lado. Tu vai, assim, ó, quando o município tá bem, assim, que não tá tendo muito problema, tu vai no mercado, todo mundo te abraça. Uhum. Mas duvido que alguém chegue e fale assim, prefeito, lá na minha rua. E quando a coisa não tá boa, eles te olham e se afastam. Pode ter certeza que é assim que acontece. Já passamos por algumas dificuldades, né? E eu senti isso na pele. Mas eu ando de cabeça erguida em todo lugar. Eu fui no posto abastecer lá, daí eu tava à frente disso. Eu falei, cara, tô lascado, tamo lascado. Essa chuvarada acabou com tudo que é ponte, cabeceira de ponte, estrada do interior. Vai 1 ano, 30 dias só de prestar socorro agora. Prestar socorro para quê? Para deixar as estradas que possam buscar os alunos para estudar, para tirar a produção do leite de dentro da propriedade. Olha, é o mínimo isso. Sim. Mas 30 dias, gente, foi muita água. Eu falei, para recuperar as estradas, que são 700 km de estrada, então vai 1 ano e meio.
no mínimo, assim, sabe, de muito trabalho, né? Sabendo que os recursos não são suficientes para tanto, né? A equipe também é limitada em número de pessoas. A gente tem 4 patrolas para atender 700 quilômetros. É pouco, é muito pouco. Daí eu falei, tamo lascado. Daí ela deu risada, mas é assim mesmo. Assim mesmo. Acontece, né? Vamos lá, vamos trabalhar, erguer a cabeça. Eu tenho só a minha sensibilidade com os nossos agricultores, que, pô, gastaram lá para plantar um saquinho de milho, tá aí R$10 mil. Poxa vida. E perderam. E perdendo. Você compreende, Camila? Os pequenos, né? Eu tô falando do meu cunhado lá que tinha uma fábrica de móveis, uma fábrica pequena de móveis, tinha umas móveis prontos lá, um investimento, perdeu tudo. Foi, né? Foi, isso dói na gente, sabe? A recuperar a estrada, isso a gente vai recuperar, ajudar o agricultor, a gente vai ajudar. Mas financeiramente, ninguém quer perder. É triste, né? Porque em 2 dias... 350 milímetros aproximadamente de chuva em 2 dias. A nossa sorte é que nós temos aproximadamente 15 famílias desalojadas, que estavam em área de risco, ou que o rio acabou transbordando, né? Mas não tivemos, graças a Deus, nenhum óbito, nenhuma perda, como teve Pato Branco. Eu acho que hoje agora tem a notícia de que encontraram uma das crianças, né? Enfim, então isso chateia. Um acidente tirou a vida de uma médica e de uma enfermeira, e o médico está mal. Está em estado grave. Estado grave. Então essas coisas aqui em São Lourenço, graças a Deus, a gente passou melhor. E às vezes até a gente reclama, né? Duvido quem não reclamou essa semana, né? Não para de chover, porque é ruim para você trabalhar, é ruim para você treinar, é ruim para tu fazer. Aqui em casa estava tudo úmido. Molhado. Mas aí tu olha para o lado, né? Tu olha para o lado, pessoas tendo prejuízos financeiros, né? Prejuízos de perdas familiares. Então, como que você vai reclamar diante disso, né? É bom que vocês saibam, e todos vocês, se o dia você não estiver bem, estiver assim, pô, essa vida tá uma nhaca, tá ruim, tá desanimado, eu vou fazer um convite para vocês. Vão lá na PAI, fala com a Ju, a diretora, e vão ver os nossos alunos lá, os nossos professores, o quanto eles se esforçam, o quanto é dificultoso a vida para eles. Eu tenho certeza que depois que vocês fizerem uma visita, quem está nos escutando que não está bem num dia, às vezes a gente não está bem num dia, desanimador. Vai lá, você vai sair, tu tá com depressão, vai lá na PAI, a tua depressão vai acabar. Só olhar pro lado, né? Olha pro lado, use da empatia, se coloque no lugar do outro, que aí você vai sentir que tu tem muita coisa para dar. Thay e Camila, eu vou fazer um testemunho, eu sou católico, não eu tenho prova de que nós vivemos sobre o comando de Deus. Eu provo, eu vivencio isso na minha família. Sabe? Coisas que... Então tem que deixar na mão dele. Nós temos que fazer com que essa sociedade melhore, fazer o bem, para nós poder ir melhor na vida. Aqui talvez seja uma passagem, estou aqui divagando isso, né? Mas nós temos que fazer o bem. Isso que mais nos estimula, ficar sorrir, ficar feliz, né? Trabalhar, isso estimula também a, né? Ter autoestima elevado, fazer com que as coisas possam acontecer. Então, se tu não estiver bem num dia, eu faço esse convite e vai lá na PAI. Ou vai num lugar onde tem um bolsão com dificuldade, sabe? O bolsão urbano com dificuldade. Tu vai ver que teu problema não é nada. Não é nada. Claro que tem casos de depressão, essas coisas tem que ser tratado com medicação, com médico. Isso não é. Mas você que está um pouco desanimado, faça esse movimento aí que com certeza vai melhorar a vida de vocês aí. Com certeza. Muito bem. Prefeito, Bora. Não vamos tomar muito seu tempo, Que senão a Gi vai brigar com nós, né? 11h30. Eu acho que conversa teria até pra... Vambora. Nós temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Momento Brecha Aberto. Bora. Que é o momento que o convidado pode falar o que ele quiser, deixar uma mensagem, seja para a população, seja uma autorreflexão, como vimos fazendo. Tá bom. Enfim, fique à vontade, porque o Momento Brecha é seu. Vamos lá então, gente. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Imagina. Me sinto super lisonjeado, feliz de estar aqui com vocês. Espero que esse podcast na brecha, né? A Brecha Podcast. Podcast aí seja exitoso. Quero dizer a todos vocês aqui que estão nos escutando, nos ouvindo e nos assistindo, de que a gente vive de sonhos. Todos nós vivemos de sonho. E o meu é deixar um município muito melhor do que quando eu peguei.
Isso, de fato, a gente está trabalhando de forma incansável para acontecer. Sei que todos temos limitações, né? Mas o maior desafio que nós temos conosco, né, com a gente mesmo, é acreditar em Deus. O meu ponto de vista é esse, é ser feliz, é buscar sempre ter a iniciativa, nunca ficar aguardando com que as coisas possam acontecer. Vou ganhar na Mega Sena, mas não vai ganhar se tu não for lá jogar. Tem que agir, né? Tem que agir. Então tu tem que ter esse espírito de ter otimismo, de autoestima elevada, de gratidão no coração, fazer com que as coisas possam acontecer na vida de vocês. Então esse é a maior mensagem que eu posso dar aí a todos. Espero que eu possa ter contribuído com o podcast. Muito, prefeito. E que, se preciso for, volto aqui com o maior prazer, maior satisfação. Será uma honra para nós recebê-lo novamente. Estou à disposição. Quero fazer academia, tá? Opa! Agora... Uma coisa que... Dá tempo do projeto verão ainda tá aí. Escute, a única coisa que eu me arrependo nesses 6 anos que eu estou de prefeito é que eu não cuidei bem da minha saúde. A única coisa que eu me arrependo. A gente tem essa mania de se deixar de lado para cuidar dos outros. A única coisa que eu me arrependo é porque falta tempo mesmo, tá? Uma semana tu tá viajando, a outra tem compromisso, é loucura, sabe? E a gente embarca nessa missão e faz dela um negócio que tem que acontecer, tem que brigar, tem que bater na mesa, vida, né? Sabe? A gente briga com o secretário, briga com o diretor, no bom sentido, né? Para que... chacoalha, vamos lá, eu troco um lugar, coloco no outro, mexo com o íntimo da pessoa para que ela possa produzir mais. Isso, eu sei que às vezes eu faço umas pessoas chorar, Thay e Camila. Faço porque mudo elas de lugar e elas estavam acostumadas, estavam num comodismo e aí não querem sair, vão lá e choram e brigam comigo. Medo da mudança, né? Então, essas coisas, esse comodismo não pode acontecer. Então, a única coisa que eu me arrependo nesses 6 anos que eu estou de prefeito é de não ter cuidado da minha saúde. Mas, enfim, vai passar, Thay. Nós vamos já vamos pra academia aí, vamos... Camila. Pode deixar que eu fico no pé. E vamos trabalhar cada vez mais pro nosso município. Porque hoje a academia é muito mais do que o físico, né? Sim. É o mental, né? Então, corpo e mente andam lado a lado. Tu faz academia, Camila? Faço. Então eu tá vendo? A Cami é super dedicada. Dedicada, então tá ótimo. Eu gosto. É um exemplo. Mim, a academia é o momento tem a corrida do Natal, né? Tem que preparar, viu? Já convidar todos aí que participem. Perfeito. Mas é mais... Dia 18 de dezembro. Mas é mais tranquilo que o gelo na montanha. Mais tranquilo. Vai no seu ritmo, né? É isso aí. Bem de boa. Mas, prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para inaugurar o nosso podcast. Foi uma honra conhecê-lo melhor. É explícito a tua vontade de vencer. E desde já, boa sorte aí nos novos projetos futuros, né? Esperamos tê-lo novamente aqui. E, enfim, Thay. Bom, já que a Cami já agradeceu, né? Então, assim, prefeito, a gente não consegue agradar todo mundo. Claro que não. Mas pode ter certeza que a maioria dos lourencianos estão satisfeitos com o teu trabalho. A gente se informou, a gente conversou com as pessoas e você está acima do que se esperava, realmente. Fico feliz. Parabéns pelo seu trabalho. Fico feliz, super feliz mesmo com o depoimento de vocês e vocês que estão nos assistindo. A gente faz o máximo, tá? Não dá para agradar todo mundo, como vocês falaram, exatamente, mas vamos em frente, né? Consciência tranquila. Tranquilaço. Que o trabalho está sendo feito. Sim, isso aí. Pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam. Agradecemos aí todo mundo que sempre nos motivou, nos incentivou a fazer esse podcast. Lembrem de se inscrever no nosso canal, de dar um like, compartilhar com os grupos familiares, amigos. E, prefeito, rede social para acompanhar seu trabalho? Quer passar? Esse negócio aí de rede social. Manda ver aí, Ângelo. Calef.rafael no Instagram e no Facebook. E eu não tenho ainda o tal do TikTok. Não sei se vocês têm. Fazer uns videozinhos. Temos. Eu tenho que fazer esse tal de TikTok aí, viu? Tá na moda, né? Interessante. Nossa. Bora fazer uns videozinhos. É o auge da rede. Vamos agitar esse negócio aí. Bora lá. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.